Bom dia, companheiros e companheiras. Uma satisfação poder estar aqui de novo, né? Fizemos algumas atividades conjuntas aqui. É um tempo bastante delicado da luta conjunta dos servidores, da luta dos professores nas universidades brasileiras. Nós começamos essa Assembleia com uma decisão do Senado Federal bastante trágica para a universidade no dia de ontem, né? Em que foi aprovado no Congresso a criação da empresa brasileira para gerir os hospitais universitários. Ontem nós conseguimos, por ação dos movimentos sociais, em particular, uma mobilização bastante grande da base da FASUBRA, impedir a votação em algumas comissões na semana passada. A partir daí, o governo federal tomou como medida encaminhar direto para o plenário, mas esse direto para o plenário pressupõe uma reunião numa comissão especial, onde se tem representação de deputados e senadores de várias outras comissões. Então, ontem havia uma mobilização dos servidores públicos, nós estávamos lá também, somando força nisso, e enquanto a comissão se reunia, um esquema de segurança muito violento, que impediu os servidores de atuarem distribuindo material, de poderem fazer um movimento de resistência dentro das instalações do Congresso, nós, nesse mesmo tempo, teve a discussão no plenário de vários outros temas. Então, eles foram discutindo, o tempo passando, e aí se vota nessa comissão especial, trancada numa sala, por 13-4, o parecer do relator, favorável à criação da empresa. De imediato, esse parecer e essa votação é remetido ao Congresso Nacional e se põe em votação e aproximadamente com 242 votos a 112 se aprovou a empresa brasileira para gerir os hospitais universitários, que nesse último período nós todos já temos uma avaliação bastante crítica desse processo, do significado dela, da opção de gestão que esse governo está fazendo para o serviço público e do caminho que ele diz que vai solucionar. Aqui mesmo no Piauí você tem um hospital que não funciona e o argumento que eles dizem é que não tem funcionário e que a empresa ajudaria a resolver esse problema, né? Então, aqui é uma decisão de como vai se viabilizar e isso tem repercussões no papel social desses hospitais. Porque se escolhe fazer através de uma empresa que vai privatizar as relações e vai gerir de fora para dentro, com certeza o papel social dessa instância vai se alterar, né? Não só nas relações de trabalho, como também no trato da população e no seu papel de hospital-escola. Então, essa batalha adquire uma outra dimensão agora, né? Nós temos uma reunião já dos servidores públicos agendados em Brasília, esse é um ponto de pauta, então é importante que a gente fique atento a isso para saber que passos agora, num outro patamar de reação, nós vamos ter que ter para enfrentar mais esse ataque do governo. Bom, aqui estou falando de um lugar em que a Assembleia tomou uma decisão que é diferente da decisão tomada pelo setor das federais, né? E isso é algo que nos exige uma conversa talvez mais densa, né? Aqui nós tivemos um representante daqui de vocês na última reunião do setor, que foi no final de semana, que o relatório está aí, né? Que a diretoria já distribuiu. Tem também o relatório do Daniel, que está bastante fiel ao que ocorreu na reunião, né? Pode nos ajudar, inclusive, no cansaço, a fazer os nossos relatórios pós-reunião ao mesmo tempo, que não é moleza, não. Mas, assim, eu queria, sem tomar muito tempo de vocês, que eu acho, na verdade, que as pessoas querem conversar sobre as questões, né? Recuperar uma pincelada bem geral do panorama que nos levou até onde a gente está. Quando a gente assume a gestão do sindicato, o setor das federais toma uma decisão, que é uma decisão de CONAD, mas a partir de um debate interno, de que a gente daria passos no sentido de brigar por uma carreira, né? Ao longo dos anos, o ANDE sempre trabalhou por uma luta estratégica em torno de uma carreira única,
E naquele momento a gente entendia o seguinte: nós não estamos abandonando essa estratégia, mas em função da dinâmica que o governo estava tendo nas nossas relações de trabalho e no que estava fazendo com a nossa vida dentro da universidade, era necessário que a gente reagisse apresentando propostas que pudessem reverter esse quadro de ataque e de descaracterização do nosso trabalho. Evidentemente que a nossa compreensão disso não era uma compreensão endógena, né? Isso é um problema das universidades, não. Isso é um problema de uma opção de nova formatação de gestão do Estado, da qual a empresa que eu acabei de dizer agora é um exemplo, né? E aí aprovamos um caminho para elaborar uma proposta de pauta e aprovamos um caminho para trabalhar com os servidores públicos federais que, depois de 6 ou 7 anos de incapacidade política, de conseguir se reunir para montar uma pauta, para definir ações comuns, para brigar por uma proposta salarial do governo, consegue retomar esse trabalho no segundo semestre do ano passado. Evidentemente que aí tem muitas histórias no meio desse caminho, as experiências que foram feitas, 2 anos de governo Lula, retomada de uma política mais conservadora, ainda, se é que é possível, né? A partir de 8 anos de governo, no ataque aos salários, mas a gente caminha nesses 2 grandes vetores, né? Quer dizer, nós vamos brigar pelas condições de trabalho, pela nossa carreira, e enfrentando o processo de expansão que o governo está fazendo e que está gerando inúmeros problemas na universidade, e vamos enfrentar a luta conjunta com os servidores públicos federais. Caminhamos no segundo semestre, elaboramos a pauta específica, elaboramos a proposta de carreira, elaboramos uma proposta para o conjunto dos servidores públicos, e quando chegamos no nosso congresso, aprovamos todo esse resultado, digamos assim. E fomos trabalhar na base, com caravanas, com visitas, com debates, com discussão com os reitores, né, com possibilidades de gestar movimentações em torno dessa bandeira que era a carreira e em torno da luta com os servidores públicos federais. Fizemos atos em Brasília, atos nos estados, e esse caminho foi o caminho que se trilhou da seguinte forma: no que se refere à política salarial dos servidores públicos federais. Nós fizemos algumas reuniões com o governo federal a partir do EMPOL, né, uma com a ministra e outras com os seus representantes, em especial a secretaria dirigida pelo Duvanier, que hoje tem o papel central de fazer a ponte de negociação com os servidores públicos. E no dia 21 de julho, a gente já tinha saído do CONAT, né? Estava saindo do CONAT e foi para a reunião em Brasília. Foi quando o governo informa na reunião com as 32 entidades dos servidores públicos que nós não teríamos reajuste salarial para o ano de 2011 e para o ano de 2012. Há uma reação na mesa, se mostra números, se mostra a proposta, se confirma que dentro do orçamento é possível isso, mas o governo bate o pé e as entidades saem dali e há um processo de dispersão dessa luta unitária, onde boa parte das entidades vão escolher o caminho de traçar somente a sua pauta específica. Por quê? Porque se conclui numa reunião nacional pós o dia 21 de julho que não havia condições maduras suficientes para desencadear uma greve unitária dos servidores públicos federais. A partir daí, esse processo se aquieta, né? A gente busca fazer várias reuniões e a maior parte delas não consegue quórum, a gente não consegue estabelecer essa interlocução, há uma dispersão de fato e começa a se estabelecer com o governo, que é uma tática dele, que nesse momento nós não tivemos força para reagir de outra forma, de conversar separado com as entidades. E foi para a conversa em separado. E no que se refere ao Antissindicato Nacional, é só em agosto que o governo, de fato, apresenta uma proposição. E esse processo foi um processo discutido nas reuniões do setor e discutido no CONAT, quando a gente compreende a dinâmica que o governo está fazendo, de não permitir a discussão geral sobre a carreira, de dizer que nesse momento nós não discutiríamos a alteração da estrutura da carreira, que isso ficaria para o ano seguinte. O CONAT então aprova uma proposição que pinça elementos imediatos da nossa proposta de reivindicações e apresenta uma proposta para o governo para uma discussão de respostas mais imediatas, mais emergenciais e mais num prazo curto, né? Esse processo então começa e é quando o governo, nas idas e
proposição que se refere à incorporação das duas gratificações, atendimento isonômico às duas carreiras, BTT e terceiro, do que a gente chama de magistério superior, e um atendimento igualitário a ativos e aposentados. A nossa opinião é que, nesse contexto, o governo recue duas proposições de gestão importantíssimas que têm a ver com incorporar as gratificações e tem a ver com tratar isonomicamente duas carreiras e isonomicamente ativos e aposentados, que não é uma coisa menor, porque não é parte da discussão do governo. Nós, inclusive, já tivemos greves em que nós optamos no comando de greve por não ter o reajuste naquele índice, e era o reajuste que estava se tratando, para poder tratar do montante e enfrentar o reajuste para ativos e aposentados, né? E no processo de alteração da remuneração, naquele momento ficou evidente para nós, não foi naquele momento, porque isso já havia sido discutido na reunião do setor, de que nós não estávamos tratando de reajuste salarial, nós estávamos tratando de correção de distorções. Não é à toa que, no primeiro momento, o governo apresenta o quê? Vai corrigir, resolvendo as pendências de 2006, que atingia basicamente associados. Nós dissemos, não, esse caminho não pode ser. Nós temos que resolver distorções de baixo para cima. É quando surge a proposta de um índice que seria tratado no âmbito do vencimento básico para tentar avançar em corrigir distorções de STEP, em aproximar mais os diferentes níveis, para que se entrasse no debate de carreira numa condição menos distorcida. Esse debate avança na mesa e o que a gente consegue de formulação final são os 4%. A gente, paralelo a isso, desencadeou um movimento que foi o quê? Fomos para a base desses trabalhos políticos discutir a possibilidade, a necessidade da construção de uma greve nacional. Com uma compreensão de que essa greve nacional tinha que ser distinta das greves que a gente estava acostumado a fazer. Não era possível no contexto em que a Fazubra já estava em greve há 2 meses, sem nenhuma perspectiva de negociação, e o Sinasef iniciando uma greve sem nenhuma perspectiva de negociação, que a gente entrasse numa greve da forma como a gente sempre faz. Entra meia dúzia, daí a 2 semanas entra mais 2, ou a gente entrava numa greve que compreendia-se que ela teria que ser forte desde o seu início, com ações radicalizadas que pudessem imprimir uma dinâmica diferente, ainda considerando 2 questões. Primeiro, a LDO, que o governo é impressionante, porque como a gente não faz campanha salarial há uns 2 ou 3 anos, de reuniões formais do governo, sequer o movimento sindical tinha se dado conta da gravidade que é a alteração da LDO, né? A LDO, na prática, criou para nós uma database. Se nós não estivermos todo ano negociado com o governo, em negociação com o governo, que possa finalizar até final de julho, início de agosto, nós vamos ter ameaça de novo de que a LDO trave esse processo, porque lá diz, ou está tramitando até 31 de agosto, ou não tem possibilidade de ter recurso destinado. Aí a gente vai brigar dentro do Congresso Nacional para os parlamentares tirarem de um lugar, botar para outro, e aí não mais é o Executivo que tem a prerrogativa de destinar o recurso para os nossos ajustes salariais e mudanças de carreira. Quando a gente tem a reunião do setor, a gente vem ao longo desse processo identificando o quê? Há um crescimento do processo de mobilização expresso em 2 questões. Primeiro, um aumento do número de pessoas nas assembleias e nas atividades. Segundo, uma compreensão mais crítica da totalidade do processo. Mas a reação e a proposta concreta de greve, de ação concreta, ela é muito desigual. A gente percebe 3 ou 4 sessões sindicais com opções claras de entrar em greve, algumas delas, inclusive, sem esperar o desdobramento do processo nacional, já entrando em greve, né? E outras dizendo que é possível desencadear um processo nacional e buscar a entrada em greve. E a gente vai para essa etapa final, que é esse movimento que vocês relataram aqui na ata, que a gente solicita às assembleias que discutam o que fazer diante da proposta do governo. E nesse o que fazer, a reunião do setor, que ocorreu no dia 25, que era essa reunião que o Daniel estava, né, que a gente tinha reunião com o governo no dia 26, ela avalia esse quadro nacional, avalia as greves em curso, a resposta dos servidores públicos, a resposta das nossas assembleias, e trabalhando centralmente com 2 questões. A primeira, a capacidade de reação, a possibilidade efetiva de dizer não à assinatura do acordo e entrar em greve.
questão que não estava posta. A gente não presenciou naquele momento uma disposição clara do movimento para fazer essa reação. Fomos então para uma decisão política que aprovou assinar o acordo, o ANDES assina o acordo e de lá para cá, por determinação da sua instância de deliberação, que é o setor das federais, nós estabelecemos um caminho a partir daquele acordo. Primeiro, uma discussão que verifica que há problemas no PL. Ele envia a tabela errada, vocês ontem receberam um ofício do Sindicato Nacional com o documento enviado pelo Duvanier, que ele admite que foi um erro, porque nos estudos de tabela eles tinham tabelas de 1%, 2%, 3%, 4%, 5% para negociar com a Miriam Belchior e envia o documento errado. Né? Essa história a gente já conhece, né? Não é de hoje. Inclusive o Ministério tem a capacidade de dizer publicamente que errou no envio de uma tabela, é algo vergonhoso. Né? E junto com isso a gente se dá conta, o conjunto dos servidores, que no PL o governo enfia, não no nosso acordo, mas no PL como um todo, a alteração da insalubridade e da periculosidade, né? Que ele altera um artigo do RJ1 e isso tem repercussões na remuneração do conjunto dos servidores públicos federais. A partir daí nós pedimos reunião com a CESU, com a Indifes e com o próprio secretário, discutimos esses problemas e na última mesa do dia 14 foi quando a gente fez uma discussão com ele sobre essa questão. A postura do governo foi muito dura em relação a isso. Ele diz o seguinte: isso é uma política de gestão de pessoas, o governo vai fazer e isso não é negociado nem com o movimento nem com os ministérios. Portanto, a decisão, nós tivemos uma reunião ontem que foi muito tumultuada em função da gente ter ido para acompanhar o processo no Congresso. Vamos ter uma outra reunião dos servidores públicos agora que discute como reagir no Congresso Nacional a essa seção 24 do PL 2203, que trata de alteração do RJ1 em relação à periculosidade e salubridade. E avançamos também numa discussão em relação ao EBTT. Ficou evidente que o governo estava propondo uma regulamentação que retira direitos, que altera a gestão da carreira dos companheiros e companheiras que são vinculados a essa carreira, e no embate da mesa o governo regula e se dispõe a estabelecer um outro processo de negociação em relação a esse decreto. Nós temos uma nova reunião marcada para 6 de outubro, já tivemos reunião com a Indifes e reunião com o Ministério da Educação para travar o debate em torno disso. E a proposição tirada no setor das federais é o seguinte: não se negocia nada, não se faz nada em relação à regulamentação das carreiras. Nós vamos para o debate de carreira. E nada que altere esse debate antecipadamente deve ser feito. Então, esse foi a política tirada na reunião do setor. E na avaliação política que a gente fez, nós tivemos 32 sessões sindicais presentes na reunião. A avaliação crítica do processo, em função de uma opinião de que foi errado o caminho que o setor tomou e que a diretoria acatou, porque vai fazer aquilo que a instância do sindicato decide, foi apresentado por 2 sessões sindicais, que foi Mato Grosso e a sessão sindical de vocês aqui, com a leitura de uma moção de repúdio, que inclusive solicita CONAD extraordinário e congresso para a destituição da diretoria nacional. Mas o debate travado lá foi um debate que coloca a discussão em torno do balanço político e uma compreensão majoritária naquela reunião de que o caminho que se tomou foi o correto e que não pode se recuar dessa mobilização. E aí vocês vão ver no relatório que vocês têm um conjunto de medidas que são propostas para que a gente possa acompanhar o processo. Primeiro, a gente vai ter oficinas com o governo no dia 13 de outubro e no dia 24 de novembro. Essas oficinas são abertas e nós vamos negociar essa semana a quantidade de convidados que o ANDES pode ter para a gente garantir a presença de representação das seções sindicais. As oficinas têm 2 papéis. A primeira delas é apresentar e discutir as propostas. A segunda delas é aprofundar a discussão sobre as diferenças e as divergências entre as propostas. No meio desse caminho, a gente tem reuniões do GT e no dia 8 de dezembro a gente tem a que seria a reunião final dessa primeira etapa, com uma análise do processo e a produção de um relatório. Então, a gente está propondo reuniões de setor seguidas de todas essas reuniões, ou seja, 15 e 16,
25 e 26 e 10 e 11 de dezembro a gente teria as reuniões do setor para avaliar o processo. Tem um indicativo de seguir o processo de mobilização com debates. Eu estou vindo para aqui agora, vou para Ouro Preto amanhã de noite, quando sair de Parnaíba. Semana que vem já tem uma outra caravana aí que está percorrendo o Brasil para colocar na pauta os desdobramentos dessa assinatura de acordo emergencial que nós assinamos com o governo. E uma proposta de discutir uma paralisação nacional no dia 24, quando é a segunda oficina, como um dia nacional de protesto, um dia nacional de mobilização da categoria. Nossa compreensão do setor das federais é que nós não podemos tratar só da carreira, que ou a gente dá o salto agora, a partir das decisões que nós temos desde o Conar de Fortaleza em relação às pautas específicas, que tem a ver, novembro, que tem a ver com a dinâmica da expansão e todo esse quadro caótico que a gente vê. Então, montar as pautas específicas, enviar para o antes até o dia 30, para que a gente possa fazer uma sistematização disso e estabelecer as negociações com o Ministério da Educação. Então, é combinado o processo, que nós vamos enfrentar a periculosidade e a insalubridade, da forma como o governo colocou ainda nesse segundo semestre. Nós vamos propor montar a pauta específica dos servidores públicos federais para iniciar o ano que vem em campanha salarial, para não jogar para o segundo semestre. E nós vamos, então, no dia 14 e 15, ter a contribuição das seções sindicais para elaborar o caderno de texto do Congresso. Evidentemente que esse balanço é um balanço que vai seguir entre nós, né? Mas o setor das federais e a direção do sindicato compreende que o ANDES tomou a decisão correta em função da dinâmica de resposta à mobilização que a categoria conseguiu construir, que foi vitoriosa, foi crescente, mas não foi suficiente no grau e no tempo de unidade nacional para arrancar mais do governo. Compreendendo que os 4% é ruim, mas é o 4% que a gente pôde arrancar como correção de distorção, não como reajuste salarial. E quero também sinalizar para vocês que em todo o PL 2203, vocês podem olhar na internet, ele tem 200 e tantas páginas, nenhuma categoria teve nenhuma correção com índice de mudança em vencimento básico ou em qualquer outra coisa. A própria carreira de Ministério de Ciência e Tecnologia, a única coisa que conquistou foi a incorporação de uma gratificação e 20% de uma outra gratificação. Então, todo esse debate para nós é um debate que se determina pela capacidade de reação. E se nós queremos enfrentar a disputa com o governo em março do ano que vem, que é quando nós vamos estar fechando o processo de negociação da carreira, nós temos que apostar no segundo semestre para construir essa mobilização, crescer nessa mobilização e reagir de modo que a gente, no ano que vem, possa impor uma dinâmica diferente e uma carreira que realmente satisfaça as necessidades dos professores das universidades federais, dos institutos federais, porque a gente compõe uma carreira única para todos os professores no âmbito federal. Acho que é isso. Obrigada.